Bom, pessoal, então no primeiro vídeo nós discutimos os dois primeiros resultados esperados do modelo, especificamente de gerência de projetos. Então nós vimos que era necessário definir o escopo do projeto através da elaboração de uma estrutura analítica de projetos. Vimos também que nós precisávamos identificar as atividades do projeto através da decomposição dessa estrutura analítica de projetos. E o modelo pede também para que o modelo e as fases do ciclo de vida do projeto sejam definidas. Então, deve-se definir o modelo de ciclo de vida que vai ser utilizado no projeto, levando em consideração as características do projeto, como, por exemplo, o escopo dos requisitos do projeto, as estimativas de tempo e recurso, a natureza do projeto, se é um projeto web, se é um projeto para celular Android, se é um projeto desktop, se é um sistema. Então, quer dizer, a natureza do projeto, o tamanho, a complexidade, entre outros fatores. Cada fase do ciclo de vida ele define um conjunto de produtos de trabalho que vão ser gerados e também pontos onde podem ser planejados marcos importantes de revisão e controle. Via de regra, o final da execução de uma fase do ciclo de vida é um bom ponto de controle, é um bom marco para o projeto. Se você utiliza um modelo de ciclo de vida iterativo incremental, o final de uma release é sempre um ponto interessante para fazer uma revisão mais aprofundada do projeto, tá? Avaliar aí a viabilidade do projeto. Os modelos de ciclo de vida, eles na verdade representam um esqueleto do processo. Tá? Eles apresentam uma ordem, um sequenciamento para a execução dessas atividades e, na verdade, a EAP deve estar alinhada ao modelo de ciclo de vida. Ok? Existem basicamente três principais categorias de modelos de ciclo de vida. São os modelos sequenciais ou cascata, os modelos evolutivos, que envolvem o modelo de prototipação e programação exploratória, e os modelos incrementais, que são os mais utilizados, entre eles o espiral e o iterativo incremental. Esse aqui é um exemplo de modelo sequencial ou cascata. Envolve uma fase de especificação ou análise, tá? Uma fase de projeto ou modelagem ML, implementação e teste, validação e manutenção do projeto. Então, mais detalhes sobre os modelos de ciclo de vida podem ser encontrados nas aulas de Engenharia de Software 1, na playlist de Engenharia de Software 1. Aqui eu estou mostrando um exemplo de modelo evolutivo. Esse modelo serve como modelo de prototipação. Tá? Existe uma descrição inicial do projeto, uma especificação bem simples, desenvolvimento, validação, gera-se uma versão inicial que volta a ser um pouco mais especificada, desenvolvida, valida e por aí vai. Aqui está um exemplo de um modelo incremental conhecido, né? O modelo espiral. Aqui um modelo de ciclo de vida iterativo incremental. Então, quer dizer, define em alto nível os requisitos do projeto, atribui esses requisitos para incrementos específicos do projeto, que poderiam ser release 1, release 2, release 3, release 4. Projeta aí a arquitetura do sistema e, finalmente, você refina esses requisitos e desenvolve os requisitos de determinada release, valida eles, integra esse incremento, caso você esteja na segunda, terceira ou na enésima release, a primeira não há necessidade de integrar normalmente, valida o sistema e esse ciclo aqui ele é iterativo e incremental, ok? Então, mais detalhes sobre esses modelos de ciclo de vida, por favor, consultem a playlist de gerenciamento de projetos. O quarto resultado esperado, ele diz que o esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas. Então, o objetivo aqui é estimar o esforço para completar cada atividade e produto de trabalho do projeto. Não confunda esse resultado esperado com o resultado 2. O segundo resultado esperado, ele determina que você precisa decompor as entregas, tá? Então, esse aqui, a ideia é que você estime o esforço e o custo para a execução das atividades. Essa estimativa de esforço ela deve adotar como premissa o número de horas de determinado perfil profissional, tá? A produtividade de determinado perfil profissional. As estimativas de esforço e custo baseiam-se no tamanho do projeto, principalmente, tá? Em fatores técnicos, como a experiência da equipe, se a equipe
trabalha full time ou não, se a empresa, em fatores ambientais, como se a empresa tem um processo definido, se a equipe tem experiência na linguagem de programação que vai ser utilizada, entre outros fatores técnicos e ambientais. Existem algumas aulas aí na playlist de gerenciamento de projetos que falam um pouco de estimativa de tamanho, esforço, etc. Essa estimativa de esforço e custo baseia-se também no escopo do projeto, obviamente, né? Nos produtos de trabalho que devem ser gerados, nos riscos, no ciclo de vida escolhido para o projeto, na competência da equipe de projeto, como eu já falei anteriormente, em eventuais viagens, aquisições de licenças de software ou de equipamento que são necessárias à execução do projeto, entre outros fatores que podem impactar diretamente as estimativas de esforço e de custo. As estimativas de esforço normalmente são afetadas por parâmetros de produtividade, tais como a experiência do profissional, o quão inédito é o trabalho realizado, ou seja, se for algo muito novo, o grau de incerteza do projeto ou o grau de risco negativo passa a ser um pouco mais alto, e demais informações de contexto que devem ser registradas para serem utilizadas como informações históricas, por exemplo. Tá? Assim, as informações de produtividade devem ser calibradas periodicamente. Então, espera-se com esse resultado esperado que sempre ao final da execução de um projeto você volte ao repositório seu de medidas, a sua planilha de estimativa e atualize, por exemplo, a relação de esforço homem-hora para determinado tipo de tecnologia. Então, essa é uma informação de contexto. Tá? Utilizando o processo X e a tecnologia Java, o framework X, eu tenho uma produtividade. Usando um processo Y, desenvolvimento para Android, usando uma tecnologia X, eu tenho uma outra produtividade. Essas informações precisam ser atualizadas constantemente para que para que a estimativa fique calibrada, fique sempre refletindo a produtividade da equipe que você tem, do processo que você tem, da tecnologia que você está utilizando. Bom, esses 4 resultados, tá, que nós estudamos no primeiro vídeo, resultado 1 e 2, e no segundo vídeo, resultado 3 e 4, eles garantem que a empresa conhece o escopo do projeto, que ela já identificou os produtos de trabalho e as tarefas que precisam ser executadas, eles já definiram o tamanho desse projeto, as características e a complexidade são conhecidos. Garante também que a empresa já decidiu qual modelo de ciclo de vida ela vai utilizar baseado nas características do projeto e que agora o esforço e o custo necessário para desenvolver os produtos de trabalho, as atividades e o projeto como um todo são conhecidos. Ok? E aí a gente entra então no quinto resultado esperado, que diz que o esforço e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos ou pontos de controle, são estabelecidos e mantidos. Então, quer dizer, após identificar o escopo do projeto, decompô-lo em componentes menores, que é o resultado 2, e estimar o esforço para completar o escopo do projeto, você está prestes a ter um cronograma e a ter um orçamento do projeto. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, o PMBOK, aqui estão a lista dos principais processos de gerenciamento de tempo do PMBOK. O primeiro processo é a definição das atividades do projeto. A principal saída desses resultados esperados é a lista de atividades do projeto, tá? Que é gerada em função da decomposição da estrutura analítica do projeto. Você tem então o processo de sequenciamento das atividades. Tá? Esse sequenciamento ele deve ser baseado no modelo de ciclo de vida escolhido para o projeto. Tá? Aqui está bem alto nível, né? Quando eu defino o sequenciamento baseado no modelo de ciclo de vida, está bem alto nível. Mas dentro das fases do modelo de ciclo de vida, nós precisamos ter atividades. Normalmente, quando eu tenho um processo definido, eu tenho atividades, eu tenho qual é a relação entre as atividades dentro desse modelo de ciclo de vida. Por fim, a estimativa de recursos, ou seja, os perfis necessários para executar as atividades, eles são alocados nas atividades. Esse é um resultado esperado que nós não vimos ainda, a gente vai ver nos próximos slides. E a estimativa de duração das atividades, que é o esforço estimado para completar as atividades e produtos de trabalho. Fazendo tudo isso aqui, e finalmente definindo uma lista de marcos ou pontos de controle, que pode ser no final de cada fase do ciclo de vida, por exemplo, a determinação de eventuais atrasos e adiantamentos, por exemplo, eu posso definir que ao enviar a proposta técnica
ou documento de requisitos para o cliente, eu vou inserir um atraso aí de 2 dias para iniciar o projeto. Isso é importante fazer para que essas horas não sejam contabilizadas no esforço do projeto. Eu posso colocar, definir algumas atividades de paralelismo, por exemplo. Eventualmente eu posso decidir que eu vou enviar a proposta técnica ou documento de requisitos para o cliente para que ele avalie se o escopo está de acordo com as necessidades dele e eu posso iniciar o desenvolvimento dos projetos, a implementação ou a fase de modelagem ML antes do ok do cliente. Então, estou utilizando uma estratégia de paralelismo, eu estou trocando aí a redução do prazo para a execução do projeto por um risco, assumindo um risco negativo para o projeto, caso o cliente solicite algumas mudanças nessa proposta técnica ou nesse documento de requisitos. Espera-se que o projeto tenha um cronograma com as relações de procedência entre as suas atividades, que tenha uma data de início e término dessas atividades, que eu possa identificar o caminho crítico do projeto. Para quem ainda não fez a disciplina de gerenciamento de projetos, o caminho crítico é a relação de atividades, o conjunto de atividades que não pode sofrer atraso, tá? É o conjunto de atividades que determina o maior caminho do início ao fim do projeto. Então, o caminho crítico é um conjunto de atividades que oferece maior risco ao projeto, tá? Consequentemente, ele precisa ser gerenciado com mais atenção. E, por fim, os marcos e pontos de controle do projeto, que são os momentos nos quais o gerente de projetos deve fazer um acompanhamento, uma avaliação mais minuciosa a respeito do projeto, deve-se rever a viabilidade e alcançar os objetivos e metas definidos no início da execução do projeto. Então, o cronograma ele deve ser coerente com o ciclo de vida do projeto e com a estrutura analítica de projetos, tendo em vista que o cronograma ele é desenvolvido com base na decomposição das entregas presentes na estrutura analítica de projetos. Com base no cronograma e na estimativa de custo, deve-se estabelecer o orçamento do projeto. Tá? É importante diferenciar orçamento de custo. Custo é uma coisa mais atômica, você tem o custo de uma atividade. Tá? O orçamento é a composição, é a soma dos custos de um conjunto de atividades. Tá? Então, essa é a principal diferença conceitual entre orçamento e custo. O orçamento ele é composto pelos custos diretos e indiretos, sendo que os custos diretos são o valor hora de cada recurso do projeto. Na minha opinião, é o principal fator de custo em projetos de desenvolvimento de software. Despesas com locomoção, despesas com treinamento, depreciação de equipamentos, entre outros, são considerados custos diretos do projeto. Tá? Treinamento que seja específico para o projeto é considerado custo direto. Tá? Se for um treinamento, uma tecnologia que você vai utilizar em outros projetos também, ele pode entrar eventualmente como um custo indireto. Então, custos indiretos, aluguel de sala, despesas de água, energia elétrica, custos administrativos, ou seja, custos que vão ser rateados entre os projetos. Bom,